não olhe o cartório como um órgão público. Na verdade, nós, tabeliães e registradores, estamos ali para servir e prestar um bom serviço público, né? Então, conte com o seu tabelião para que você consiga um aconselhamento jurídico gratuito, de qualidade, porque são profissionais que foram aprovados em concurso público, são profissionais que foram submetidos a uma prova de alta complexidade e performaram, conseguiram ser aprovados e que estão aptos a prestar um bom aconselhamento jurídico. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar, o podcast onde a contabilidade encontra estratégia. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, porque a gente fala de muito conteúdo na prática para gestores, tá bom? E hoje a gente tem um convidado ilustre, é um assunto inédito aqui no nosso podcast. A gente vai falar de gestão, mas de gestão de um cartório de notas. Estamos aqui com o tabelião, meu amigo Wilson Ruza. Obrigado por ter aceitado esse convite e bora falar um pouquinho da vida do cartório, da gestão do cartório para a galera aí? Vamos sim, o prazer é meu de estar aqui, agradeço pelo convite e compartilhar um pouco do meu dia a dia e do conhecimento acumulado aí nesse período que eu estou tabelião. É isso aí, bacana. E Ruza, conta pra gente, cara, essa questão de, fui parar no cartório, nasci dentro de um cartório, já é um assunto aí bastante falado. E é realmente uma curiosidade para todo mundo. Mas conta um pouquinho da sua carreira, quando que você começou, qual que é a formação, como se torna aí um dono de cartório. Vamos lá. Eu sou formado em Direito, a vida toda trabalhei com os meus pais, que são advogados. Logo que eu concluí a faculdade de Direito, eu me dediquei a prestar concurso público. À época, eu prestava concurso público para magistratura, que é juiz de direito, mas o destino me levou a prestar um concurso de cartório, né? Que chama Outorga de Delegação de Notas e de Registro. É um concurso parecido com o concurso para juiz ou promotor e acabei sendo aprovado e me tornei tabelião. E já estou aí nessa profissão há 16 anos, 16, 17 anos. É uma vida já. É uma vida, Então, antigamente, você me perguntou como se torna tabelião de cartório, né? Antigamente, havia uma indicação. Então, alguém era indicado para assumir aquele cargo. E aí passava-se de pai para filho, né? E aí, com a Constituição de 88, foi-se exigido que para ser tabelião, a pessoa passasse por um concurso de provas e títulos. É um concurso que é administrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e eu acabei prestando esse concurso e acabei escolhendo, de acordo com a ordem de classificação, né? Acabei escolhendo aqui na cidade de Campinas. Acabei deixando a advocacia e me tornando tabelião. Legal, legal. E é muito curioso isso mesmo, né? Porque sempre a gente tem até no nosso histórico, né? Eu nessa faixa etária que a gente tem também da maioria dos empresários, a gente sempre lembra dessa história de passar de pai para filho. E foi legal esse seu esclarecimento, porque hoje é mais uma profissão oriunda aí de quem é formado em direito, né? Como escolhe a própria advocacia ou a procuradoria ou o juiz, ser juiz, entre outras. Aí é uma profissão que exige a formação de direito, correto? Exatamente, tem que ser formado em direito, né? E aprovado no concurso público. Uma curiosidade sobre o 4º tabelionato de notas, que é esse cartório que eu estou, ele tem aproximadamente 240 anos. Olha. E eu
sou o primeiro concursado desse cartório. Olha, Então, é um cartório que foi passando de pai para filho e em muitas gerações, sim. até que chegou o primeiro concursado, que coincidentemente sou eu. Legal, cara, Né? de 240 anos de história. 240 anos de história. E uma curiosidade que você me contou, porque assim, desde 88 foi agora, então realmente não tem um mandato, assim, né? Perfeito. Como, de repente, algumas profissões aí têm, não tem um mandato, assim, até você se aposentar. Exatamente. Ou você é obrigado Não. a largar. Qual que é essa regra? Aí é A uma curiosidade mesmo. curiosidade. E é muito comum, viu? As Sim. pessoas me perguntam muito isso. Como não há mais sucessão de Sim. pai para filho, né? Exige-se o concurso. Então, ao final, quando terminar a minha outorga, a minha delegação, esse cartório ele volta para as mãos do Estado e aí é feito um novo concurso e vem um novo concursado. As hipóteses de encerramento da delegação ou é por perda, no caso de alguma irregularidade, ou por aposentadoria, né? Se eu me aposentar, que não é obrigatória, Sim. ou invalidez. Então, ocorrendo alguma dessas hipóteses, encerra-se a delegação. Ah, legal, legal. E a ideia que a gente trouxe aqui para o podcast, cara, falei até um pouquinho para você nos bastidores, é entender assim a importância do cartório, a gente desmistificar um pouquinho essa ideia ali de parecer um órgão público, né? Apesar de ter essa conexão e algumas obrigatoriedades, que são pontos que eu até vou voltar a te perguntar para que você fale para o pessoal, porque são coisas muito interessantes para a sociedade também. Perfeito. Mas é o papel dele para o empresário, cara. Vamos tentar desmistificar e falar um pouquinho da importância de um cartório, dos atos que se fazem lá, para a vida desses empresários que estão nos assistindo aí e que pode trazer muita segurança para que eles possam fazer uma gestão mais segura, mais tranquila. Perfeito. É muito importante dizer que o cartório ele acompanha o ser humano desde o seu nascimento até o seu óbito. Então, que como a gente está num grande centro, há muita presença do Estado aqui, né? Então, aqui em Campinas a gente tem delegacias, tem fórum, inúmeros órgãos públicos, Sim. diferente da grande maioria dos municípios do Brasil, Sim. onde às vezes só existe o cartório, a igreja e a prefeitura. Verdade. Né? Essa é a regra. Né? E o cartório acompanha o cidadão desde o seu nascimento até o seu óbito, passando, inclusive, pelos principais momentos da vida da pessoa, como o casamento, a aquisição do primeiro imóvel, Verdade. não é verdade? E existem, é importante a gente saber que existem diferentes tipos de cartório. Né? Os principais hoje são o registro de imóveis, que cuida do imóvel, descrevendo o imóvel e os proprietários que sucedem esse bem. Existem também o registro civil de pessoas naturais, que é onde são feitos os nascimentos, casamentos, óbitos, interdições. Existe também o tabelionato de protesto, que é onde cuida-se do crédito. Então, se uma pessoa deve para outra, é feito o protesto do título, obrigando essa pessoa a pagar. Sim. Existe também o registro civil de pessoas naturais, onde são registradas os clubes, as associações, os condomínios. E existe, por outro lado, o tabelionato de notas, que é do qual eu sou delegado. Uhum. E ele, basicamente, ele faz escrituras, todos os tipos de escrituras, além de, é claro, autenticação e reconhecimento de firma. Sim. A escritura, ela nada mais é do que um contrato dotado de fé pública. Existem inúmeros tipos de escrituras, como, por exemplo, venda e compra, doação, inventário, divórcio, escritura de constituição de empresa, escritura de contrato social, né? Existe também atas notariais, procurações. Então, esse
esse tipo de cartório, que é o tabelionato de notas, talvez ele seja o mais presente na vida das pessoas e do empresariado, né? Tanto na formação de atos constitutivos, que posteriormente são levados à junta comercial para registro, tanto na atuação do dia a dia, como a lavratura de ata notarial, a outorga de procuração, enfim, inúmeros atos que atendem a população. E fazem parte integral, né, Rusa, do dia a dia do empresário. A gente sabe disso. Quanto maior a empresa, mais vezes ele passa lá pelo cartório ou algum documento dele passa no cartório. Por que é que as pessoas e as empresas procuram o cartório, né? Porque no cartório há um auxílio jurídico visando a prevenção dos litígios. Legal. Ou seja, a pessoa procura o cartório, fala, explica o que ela deseja, e o tabelião converte esse desejo dentro do mundo jurídico, num instrumento dentro ali, do mundo jurídico, prevenindo litígios futuros, né? E prevenindo que essa pessoa, amanhã ou depois, não tenha um problema com isso, né? Então, isso se chama segurança jurídica. Então, é por isso que quanto maior a empresa, ou mais atos as pessoas vão fazendo, mais elas se aproximam do cartório. Por quê? Basicamente para evitar litígios, né? Para ter essa segurança. Ou seja, a pessoa não quer ter um problema no futuro, né? Ninguém quer comprar um imóvel e ganhar de presente um processo. Lógico, né? Né? Então, essa verificação de documentos, que é chamada de due diligence, né? Essa verificação de documentos, tanto das partes quanto dos bens, ela é feita no cartório e visando que essa pessoa não tenha problema no futuro. E foi muito legal um ponto que você colocou comigo aqui nos bastidores, essa questão de não ter partes, né, Rusa? Fala isso de novo aí, porque eu achei muito bacana e realmente traz uma segurança ou traz como um ponto focal para o empresário e para o cidadão que de repente não tinha realmente percebido esse papel, a importância, esse papel tão importante do cartório. Conta esse pedaço para a gente aí, isso foi muito legal. O tabelião, ele é o único profissional do direito que não tem lado. Ele não defende o interesse de nenhuma das partes. Ele defende somente a fé pública, a verdade, né? E por quê? Se você tem um advogado, esse seu advogado ele vai defender o seu interesse. O juiz, ele quer saber o que aconteceu para julgar. O promotor quer acusar. Né? O procurador defende o interesse do município, do estado. Já o tabelião de notas, ele é totalmente isento, né? E uma outra característica muito importante, o tabelião de notas, ele presta aconselhamento gratuito a qualquer pessoa. Então, se qualquer pessoa tiver com um problema jurídico, basta ela ir ao cartório que ela vai conseguir um assessoramento jurídico gratuito. Né? Então, sobre sucessão, sobre imóveis, enfim, todo esse universo jurídico que existe, é possível a pessoa chegar ao cartório e conseguir um assessoramento gratuito. Sim. E vamos falar um pouquinho, materializar um pouquinho de problemas. Assim, problemas de fato que um ato, uma escritura, um registro, de repente, em cartório, pensando nesse mundo empresarial, poderia ser evitado. Consegue contar aí uns 2, 3 aí, senão você vai ficar aqui até depois de amanhã, vai cansar da minha cara. Mas... Você sabe que eu converso com os amigos, quando eu comecei, eu deveria ter feito um livro, porque eu vou te falar, são tantas histórias que não acabam nunca, verdade, viu? Verdade. Talvez as que mais repetem, né, cara? Assim, parece um absurdo, mas toda semana tem lá 4, 5, 6 casos disso. Sabe, eu costumo dizer que aonde tem segurança jurídica,
tem sempre alguém tentando fazer coisa errada perto, né? Então, assim, a maioria dos problemas que a gente tem ali no cartório envolve algum tipo de falsário, né? Então, é comum, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né? A gente mora num país que apesar de ter inúmeros meios para tentar controlar um pouco essa ânsia do levar a vantagem. Exato. A gente tem que conviver com isso. A gente está lá sempre tentando evitar que esses problemas aconteçam, não é? Sim. Então, daí a importância de se ter uma equipe bem treinada, né, para que consiga fazer análise documental, verificar se esse documento, se ele é formalmente verdadeiro e materialmente verdadeiro. Então, é comum as pessoas às vezes chegar com um documento falso ou às vezes chegam com um documento verdadeiro, ou seja, o papel moeda do documento é verdadeiro, mas o conteúdo inserido nele é falso. Né? Isso é a falsidade material. Então, o cartório, ele auxilia muito as pessoas nessa verificação. Verificação se se aquela pessoa que está se apresentando como tal, se é ela mesma, se os documentos que ela apresentou são materialmente verdadeiros, se os documentos do imóvel são verdadeiros, né? Tudo para evitar que... há uma fraude ali, tudo para evitar que esse ato que está sendo feito pela pessoa, amanhã ou depois não vire um problema, não vire uma ação judicial, que é o que a gente sempre deseja evitar, né? Trazer verdade para o que está acontecendo e colocar aquilo num ambiente jurídico, de modo que amanhã ou depois eles não vão ter problema no judiciário. Eu gosto de pensar nos ambientes que a gente trabalha, como na contabilidade, como na advocacia, como em qualquer outra empresa, não deixa de ser uma empresa, a gente estava falando disso também nos bastidores, tem muita gestão ali em volta disso, mas assim, cara, o papel é tão significativo ao ponto de você pensar assim, o que seria da sociedade sem um cartório de notas, um tabelião, levando em consideração toda a natureza de fato da atividade. Imagina, não tem, cara, você pode fazer... Imagina a situação, o caos que não viraria. Você sabe que você mencionando isso me fez lembrar um caso que acontece muito, principalmente com empresas. Então, o que acontece? Né? A empresa ela é aberta com a inscrição na junta comercial. Então, aberta a empresa, existem inúmeras empresas que são donas de imóveis, né? Então, o que acontece? O que é muito comum acontecer e tem que se tomar muito cuidado. Às vezes, o falsário, ele vai e falsifica o contrato social daquela empresa, dando poderes para ele próprio falsário, e aí ele comparece no cartório e falando, olha, eu fiz negócio com o fulano e eu gostaria de vender o imóvel da minha empresa. Então, ele se passa pelo dono da empresa, que é terrível, né? Então, daí a necessidade de agir com cautela, com serenidade e fazendo essa due diligência muito calmamente, para que, analisando todos os detalhes da documentação, você consiga verificar se essa pessoa é de fato dona daquela empresa ou o empresário responsável pela administração dela, não é? Sim, não, com certeza. E houve uma fraude recente, tá? Não sei se ela já existia há muito tempo, mas um cliente nosso aqui acabou caindo nela. No final do ano, agora 2025, tiraram ele da sociedade. Isso tem acontecido muito. Eu não sei se alguma fraude no gov.br, simplesmente ele acordou no dia seguinte, ele não era mais, ele e o sócio dele não eram mais donos da empresa, e foram avisados quando a primeira parcela do empréstimo que o falsário fez, ele foi cobrado, entendeu? Como responsável, como corresponsável também. Isso acontece, sabe por que eu tenho percebido um aumento muito grande nesse tipo
de crime. Sim. E por que é que eu acho que isso acontece? Antigamente, exigia-se que esses documentos que são apresentados na junta comercial, né, as alterações Sim. contratuais ou o próprio contrato social, esses documentos exigia-se que esses documentos tivessem reconhecimento de firma. Verdade. Que basicamente é uma verificação do cartório se aquela assinatura é da própria pessoa que firmou o documento. Perfeito. E o que acontece? Houve uma alteração legislativa em que dispensou-se esse reconhecimento de firma, porém, não se deu aos funcionários da junta comercial um treinamento adequado para que seja feita essa verificação das assinaturas. Perfeito. Então, simplesmente houve a dispensa do reconhecimento de firma, mas, por outro lado, não ensinaram as pessoas que trabalham na junta comercial, né, os funcionários da junta comercial, a fazer essa verificação de documento. Então, basta o documento estar lá assinado e a assinatura lembrar, não precisa nem parecer, né? Lembrar a da pessoa, eles simplesmente mandam ver. E depois veio também a eletrônica, né? As assinaturas por certificado, que aí o cara, sei lá, toma o certificado do cara lá. Ou toma, ou se passa pela pessoa, principalmente hoje com a inteligência artificial, né? Que é um outro problema que a gente está enfrentando agora, principalmente diante da criação dos atos notariais eletrônicos, que é uma coisa que cresceu muito no cartório. A gente tem feito praticamente metade dos atos são feitos eletronicamente. Sim. Ou seja, ou assinado por certificado digital ou por um instrumento chamado e-notariado, um aplicativo que a gente tem, que é o e-notariado, onde o cartório inclui gratuitamente um certificado notarizado dentro do celular da pessoa para que ela possa praticar atos online. E na sequência, é feita uma videoconferência. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive com essas videoconferências, porque hoje uma pessoa se passa por outra, né? Enfim, os falsários também vão evoluindo. Não, eles vão evoluindo muito, né? Eu podia gastar um pouquinho de tempo aqui dentro do escritório me ajudando a melhorar o processo, não né? é? Ganhar tempo, mas preferem usar dessas outras formas, né? E de fato, assim, se assemelha o cartório, com burocracia. Mas assim, tudo que você vem falando até então, realmente, cautela, cuidado, e são cuidados necessários. Automaticamente, tudo que demora um pouquinho, realmente conectam com burocracia. Você deve conviver com muito disso e, de certa forma, quem passa por ali é o seu cliente, é uma pessoa que você quer também que ele vá embora satisfeito e que volte mais vezes. Perfeito. Né? Qual que é esse desafio, cara? O que você busca levar ali para aquele seu cliente que precisa daqueles serviços não se conectar tão, né? Não sair de lá bufando. Não sair bravo. Bravo, né? Não querendo te ver pintar de ouro. Bom, isso é um conjunto de fatores que, aos meus olhos, levou a isso. O primeiro é que nós, do cartório, prestamos um serviço público, né? Então, nós não podemos esquecer essa premissa de que o serviço que está sendo prestado ali é um serviço do Estado, do qual eu estou como delegado e presto esse serviço para atender um anseio da população, né? O segundo fator é que é que há um volume grande de serviço e é um serviço que não pode ser feito com pressa. Exige-se calma, serenidade e tranquilidade na hora de executar o serviço. O que é que eu, o Wilson, como tabelião, faço, né, ou tento fazer para tirar essa roupagem negativa de que o serviço público é ruim, né? A primeira coisa que eu fiz foi instituir um processo na realização do serviço. Então, qualquer serviço que é feito no cartório, ele tem que obrigatoriamente seguir um processo. Perfeito. Primeiro de conferência para evitar problemas, né? E sempre passando na mão de mais de uma pessoa, para evitar basicamente problemas, né? E cumprir lá os padrões que são determinados. O segundo fator
que eu levei em conta para afastar esse estigma, eu instalei a serventia num ambiente totalmente diferente daqueles ambientes públicos que a gente conhece, né? Então, a gente está num ambiente bem climatizado, limpo, cheiroso, com fácil acesso, né? Que parece besteira, mas não é, né? Muito pelo contrário, com segurança, né? E o terceiro ponto, eu entendo que está diretamente na relação entre pessoas. Então, aí é o treinamento da equipe, né? É fazer com que o meu funcionário, a pessoa que trabalha comigo, com que ela explique corretamente para o cliente, para o usuário do serviço público, o que vai acontecer, como vai acontecer e no tempo que vai acontecer. Então, essa clareza de informações, ela é muito importante. Ela é um alinhamento de expectativa, praticamente. Exatamente. Né? Todos têm que fazer. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela chega ali no cartório, primeiro, a gente tenta com que ela seja muito bem atendida, muito bem recepcionada, ela tem um local para aguardar, quando ela vai aguardar, ou então já começa um atendimento direto com o escrevente, onde esse escrevente alinha, presta esse aconselhamento jurídico para a pessoa e alinha essas expectativas, né? E explique para ela exatamente o que vai acontecer. Fala, olha, nós vamos fazer uma minuta, eu vou te encaminhar essa minuta para você aprovar, vou encaminhar para outra parte. A hora que todo mundo aprovar, a gente marca um dia para assinar. Depois de assinado, é submetida à conferência, à subscrição do tabelião e, na sequência, eu te entrego o documento pronto. Né? E isso acontece aí dentro de 1, 2, 3 dias. A gente, né, alinha essas expectativas de modo com que a pessoa saia dali satisfeita com essa prestação de serviço. Agora, quando a pessoa chega ali com pressa, querendo ser atendida, aí já é um pouco mais difícil, porque... Lá, aqui ou em qualquer empresa do mundo, né? Ô Ruza, cara, você definiu agora quase tudo que é o pilar de gestão de negócios e de empresa. Então, assim, processo de pessoas. E eu percebo isso, assim, a nossa equipe ali no cartório, a gente é formado ali basicamente numas 60 pessoas, e apesar de ser um cartório, eu percebo que ele tem muito a ver com uma empresa. Tanto que a própria Constituição, né, que exigiu o concurso público, ela estabelece que a gestão administrativa e financeira compete ao tabelião. Ou seja, o tabelião, ele exerce um papel quase como se fosse um empresário. Sim, né? Ele tem até um registro de CNPJ, Exato. que é pessoa física, né? Exatamente. É específico do tabelião. Exatamente. A gente tem ali um CNPJ mais para fins tributários, né? Sim. Mas existe efetivamente este trabalho empresarial do tabelião. Total. Né? Que é essa gestão de pessoas, conciliar interesses, né? Sim. Porque são inúmeros interesses envolvidos. Tem o interesse do tabelião, tem o interesse do cliente, tem o interesse do escrevente, tem o interesse do concorrente. Sim, né? Ele também pode tem o trocar interesse de cartório. Tem o interesse do Estado, não é? Sim. Então, a gente tem que conciliar tudo isso. E o maior agravante, quase todas as empresas têm, mas principalmente as de responsabilidade civil, né? Como um engenheiro sobre a estrutura que ele construiu ou mediu, como o contador também, por aspectos criminais aí, legais, como o advogado também, o tabelião também tem essa responsabilidade, está diretamente ligado ao CPF. Na verdade é o seguinte, né? Toda vez que é aposto o nome do cartório em um documento, o cartório ou o tabelião, né? Ele fica responsável por aquele documento, não é? Sim. Então, daí a importância da equipe ser bem treinada, Sim. de respeitar-se o processo e o procedimento estabelecido para cada ato. Por quê? Desde uma escritura de milhões a um reconhecimento de firma ou uma simples autenticação de um documento, se houver uma falha
na prestação do serviço, o tabelião ele é pessoalmente responsável. Houve uma história e assim, é uma coisa só para materializar, né? Assim, o tabelião, ele, como você falou, é um concursado. Perfeito. E a qualquer ato falho dele ali, né, ou até lícito, ou mesmo que seja culposo ou alguma coisa nesse sentido, ele pode perder essa... Delegação. Delegação, eu ia falar licença, mas a delegação. Então, assim, é algo extremamente importante para aquela pessoa, né? Por exemplo, para o RUSA. E tem uma situação assim, até mesmo, cara, de uma venda de um veículo que de repente foi passado lá e de repente esse veículo era de repente fruto de algo pior. Exatamente. E que de repente está o nome do cartório ali, está todo mundo envolvido e o negócio pega fogo, o negócio vira quadrilha, não é assim? É um negócio maluco, né? Você tá vendo como aquela questão que eu falei para você de ausência de pressa é o nosso principal aliado. Então, a pessoa chega ali correndo, eu estou com pressa, quero fazer para ontem. Você fala, amigão, calma, isso aqui depende da análise de documentos, a gente tem que fazer isso aqui pausadamente, cumprindo os requisitos. Para o bem de todo, né? Não é verdade? Sim. Não é? Né? Porque você fica no meio, assim, tem nada a ver com o negócio, mas você coloca você no meio, né? Exatamente. Você está no meio de uma venda de um barco, você está no meio de um inventário, de um divórcio. E que, no fundo, é o que essa pessoa deseja evitar, né? Todo mundo que vai ali, é o que eu falei desde o começo, todo mundo que vai ali está querendo evitar que essa transação amanhã ou depois vira um problema jurídico. Sim. Não é? Então, se você faz isso assodadamente ou sem tomar as precauções devidas, é justamente isso que vai acontecer no final. E Rusa, você falou um pouquinho aí no decorrer do nosso bate-papo sobre tecnologia, né? Sobre o e-notoriado. Também já usei esse serviço para vender um imóvel lá em Minas. Então, é uma coisa assim, fui rapidinho aqui do lado, depois fui atendido pelo telefone. É um espetáculo, né? É muito legal. E isso é pura tecnologia. Sim. E a gente está aí num mundo onde as IAs, elas atropelam todo mundo, né? Assim, você vê um vídeo dela ou uma voz que ela copia ou essas coisas assim que de 3 meses para cá é algo assim que está 1000 vezes melhor. A gente não sabe onde isso vai parar. Como que os cartórios estão se movimentando quanto a isso? Porque a gente sabe que todos ganham produtividade com isso e se ela é bem usada, com certeza ela vai até ter pontos cegos que o tabelionato ali passaria e ela pode pegar coisas de como está acontecendo também em exames clínicos, assim, em análise de diagnósticos e em várias outras atividades. Advogado, almoçando com um advogado parceiro ontem, falou, cara, a IA está fazendo contratos melhor que a média dos advogados, assim, sabe? De algo extraordinário. Então, assim, eu estou fazendo trabalho de 3 em 1 hoje, em coisa de 6 meses, sabe? Assim, o que está acontecendo no cartório para a gente... Bom, esse assunto ele tem várias perspectivas, né? A primeira delas, e talvez seja a que eu sou mais perguntado a respeito, é se... O pessoal tem até uma frase que o pessoal usa, né? O pessoal troca um pouco a expressão blockchain por IA, né? E o blockchain vai acabar com os cartórios? Né? É muito comum. Essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu, sinceramente, acho muito difícil. Muito difícil por quê? Primeiro, que hoje está havendo um processo de desjudicialização das coisas. Então, havia muitos processos que você obrigatoriamente deveria ir ao fórum para fazer, né? Como, por exemplo, o inventário, o divórcio, a uso capião, a adjudicação compulsória, a separação. Então, para se fazer qualquer processo desse, você obrigatoriamente tinha que ir ao fórum. E isso causou um acúmulo de processos muito grande, né? Que foi para o cartório. Né? E o judiciário, se valendo do extrajudicial, que são os cartórios, começou a mandar essas demandas para o cartório, exato. Então, mandou uma porcentagem do salário também? Não, muito pelo contrário, eles mandam só trabalho. Mas a gente gosta de trabalho. Então, houve um aumento dos atos e dos atos que são praticados pelo cartório, né? Então,
a nossa gama de serviço, o nosso serviço foi ampliado, né? Ficou muito mais serviço do que a gente tinha atuação, muito mais atuação do que tinha anteriormente. E, né, eu percebo que essas escrituras, esses atos que a gente faz, eles exigem uma atenção muito grande aos detalhes e a várias nuances que acontecem nas negociações e nos processos. Uhum. Por exemplo, é muito raro, na verdade é mais raro do que o normal, do que Parece, do né? que parece, exato. Você ter vou pegar aqui uma venda e compra, como por exemplo uma venda e compra. É muito raro o vendedor simplesmente ir lá, o comprador simplesmente ir lá e pagar à vista o imóvel. Isso é raro. Sim. Normalmente o que acontece? Ou é um pagamento parcelado, ou tem uma permuta, ou o imóvel tem um probleminha que precisa ser corrigido. A maioria dos negociadores é assim, né? Dá o terreno aí, eu te dou 2 galinhas, uma vaca Exato, e 2 e aí você tem que trazer isso para o juridiquês, né? Você tem que trazer isso ali para o mundo jurídico, para o contrato, para que as pessoas não tenham problema no futuro. Então, essas variáveis, eu acredito que elas nunca, por elas serem inúmeras, assim, é impossível você elencar todas. Criatividade é... Exato, né? Então, por conta dessa quantidade de variáveis, eu entendo que o blockchain, né, ou a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o tabelião, né, ou o registrador, enfim. O que eu acho? Eu acho que o cartório vai continuar sempre existindo. Sim. Tá? Então, essa é a primeira perspectiva que eu queria passar. A segunda perspectiva é que, com a pandemia que nós tivemos recentemente, houve uma necessidade, e a segregação das pessoas, né? As pessoas ficavam segregadas, tinha aquele negócio do fica em casa. Sim. O Colégio Notarial, que é a Associação dos Cartórios do Brasil, precisou agir, né? Porque as pessoas não saíam de casa, e aí houve um enfrentamento desse problema do ato notarial eletrônico. Aceleraram isso. Eles tiveram que enfrentar esse problema de frente, e aí foi quando surgiu o e-notariado. Sim. Né? Que essa é uma ferramenta incrível, criada aí para beneficiar todos os cartórios de nota. Um dos benefícios da pandemia, vamos pensar assim, para não falar só de tragédia. Perfeito, sim. Perfeito, né? Que hoje a pessoa ela consegue fazer qualquer ato pelo celular dela sem ter que ir ao cartório. O que, convenhamos, é uma facilidade extraordinária, não é? Já o terceiro prisma desse assunto de inteligência artificial é que sim, eu acredito que ela veio para somar, mas não para substituir o nosso lugar. Tanto que, além da gente já estar usando o e-notariado, no próprio cartório, dentro do nosso programa que a gente usa na serventia, a gente já começou a implantar inteligências artificiais que auxiliam na verificação de documentos e no transporte de dados. Então, por exemplo, vai se fazer um inventário lá e tem que se qualificar todo mundo, né? 10, 20 pessoas, né? Você faz o upload do documento e ele puxa os dados da produtividade. Exatamente. Então, nesse aspecto, é um facilitador. Porém, nunca pode se dispensar o olho do ser humano, né? Que é ali que a gente pega os conflitos, ou seja, é como se fosse um auxiliar. Ele está ali ajudando na elaboração do serviço, mas eu entendo que o serviço jamais vai poder ser simplesmente relegado a uma máquina ou a uma inteligência artificial. Você já viu um corte, eu acho que é o Marco Luque, que é aquele comentarista, que perguntaram para ele, eu acho que é um cara que era do CQC lá também, perguntou para ele assim, você tem medo da IA ou da inteligência artificial? Ele, não, porque ela resolve o que é lógico, e eu nem sempre sou tão lógico. É bem por aí, não é? Eu sou tão lógico assim. É bem por aí, né? Realmente são essas vertentes. E hoje, principalmente no mundo jurídico,
apesar de se falar em mil maravilhas das inteligências artificiais, percebe-se que elas, vou usar um termo aqui meio chulo, elas comem bola. Às Sim. vezes ou criando coisas que não existem, ou simplesmente falando o contrário do que deveria dizer. Sim. Então, por isso que o olhar atento do ser humano, eu entendo que vai ser difícil substituir. Eu acho que ela incorporada a esse software, com os cuidados, né, travados ali, não ela solta, né? Exatamente. Porque o que eu falei, de 3 meses para cá, a evolução dos vídeos, então, quer dizer, de 3 meses para cá, essas comidas de bola, elas vão ser corrigidas. Vão. Então, assim, contra ela não dá para brigar. Exato, tem que trazer como aliada. Trazer junto. Trazer como aliada, né? E implantando no dia a dia ali da serventia. Sim, sim. E a questão do imóvel em si, a gente acha muito tradicional essa questão. Eu acho que você vê essa característica, pergunta assim, ó, por exemplo, eu percebo aqui em Campinas que a maioria das vendas, por exemplo, vamos pensar que a mais tradicional aí, que são as compras e vendas de imóvel, né, aquele instrumento ali entre as partes, bom, até por existir muito banco envolvido, quase pouca gente compra hoje um imóvel no dinheiro. Perfeito. Ali, ela acaba passando por o crivo do banco e esses outros pontos também. E são mais tradicionais. Mas quanto mais no interior, mais essa brincadeira que eu falei lá, né? Dá 2 carroças, uma moto e mais 10 parcelinhas de tanto. Eu tô para te falar que não é só no interior, não. A gente vê cada coisa. Na verdade, ou a permuta, ou a própria dação em pagamento, né? Você dar algo em pagamento, é muito comum, né? Sim. É muito comum também que o pagamento seja relegado para um momento futuro. E aí existem inúmeros instrumentos jurídicos que você coloca na escritura que garantem tanto o vendedor quanto o comprador, né? Sim. Porque o vendedor está dando um pouco de dinheiro, já quer tomar a posse, mas por outro lado, o comprador dá um pouco de dinheiro, já quer tomar a posse, mas por outro lado o vendedor fica com receio de sair do imóvel e fala, e depois se eu precisar me socorrer judicialmente para voltar para esse imóvel, vai dar trabalho. Então, por isso que o auxílio de um bom profissional, você procurar um bom tabelionato de notas, ele vai dar inúmeras soluções para esse problema, para esse e para outros problemas. E é muito interessante esse ponto, por isso que eu puxei, porque muita gente se trava, de repente, da conquista, talvez, de um próximo imóvel ou do primeiro imóvel por não conviver com essas informações. Com essa realidade, né? Como às vezes tá faltando ali 10%, aquela pessoa mais conservadora, ali tá faltando Acontece 10% muito do valor total do imóvel, a pessoa segura aquilo mais 5 anos. E aí correndo o risco de valorizar o imóvel, né? Sim, e pode até ganhar consequentemente com isso, né? Ou tem que juntar mais dinheiro, né? Ou de repente um ato de segurança e confiança que a pessoa tenha ali, com o auxílio do cartório, de um bom tabelião, ela possa de repente ganhar anos ali. Adiantar o processo. De qualidade de vida, de segurança. Exatamente. Com segurança também. Exato, então... É por isso que eu falo, né? Procure um cartório, é gratuito, a pessoa não vai gastar nada. Se não fizer o serviço lá, ela vai conseguir um aconselhamento jurídico gratuito e imparcial, que é o que eu falei para você desde o começo. Nós começamos assim, né? Sim. O nosso eu acho que tem uma relação muito legal com a contabilidade, porque no fim social, né, a gente acaba. Eu gostei muito dessa frase uma vez que eu ouvi, falei assim. Nós temos um contrato social. Não é? Não é? Então, assim, a contabilidade é essencial para a ordem, vamos pensar, tributária e trabalhista do Brasil, né? No país que nós estamos, ou em outros países também, a gente vê, é só uma referência, né? Não existe tabelião em outros países de primeiro mundo, ou existe, não existe? Não existe. Então, contabilidade, pessoal, agora com a reforma tributária vai acabar. Falei, é só olhar lá os países de primeiro mundo, se tem ou não tem. Eu acho que a configuração da profissão... Na verdade, acho que é o contrário. Com a reforma tributária vai se exigir mais do... E, de fato, eu não quero ficar corrigindo, eu não quero ficar conferindo o documento, eu quero ver a essência do documento. Então, eu quero gastar mais tempo, mais calma naquilo que faz sentido do que no cara crachá, né? Assim, apesar de ser importante... Na simples conferência de números, não é? Aí eu gasto energia aqui... Exato. E no essencial eu deixo passar, sabe? Não é? Coisa. Então a energia estando canalizada, com certeza essas profissões vão ser muito mais valorizadas. Cada dia a procura, a consciência
da importância desses profissionais aumenta. Eu acho que a gente vê isso na contabilidade com certeza absoluta em todos os ramos, né? A gente vê muito a contabilidade, a própria advocacia, conversando com os amigos aí, que, pô, tem muito da IA, está favorecendo o processo, mas você se torna mais estratégico. De fato. Ainda mais importante naquele processo. De fato, né? Esse processo da execução social da profissão, né? Cada profissão tem a sua, né? Como você diz, o contador é dele, o cartório é dele, os advogados é dele. Não podemos perder a essência de cada uma das profissões. Sim. Por que elas surgiram, né? É para defesa aí social, é para um serviço que envolve a ordem pública, e eu acho que é isso que acaba ficando no final de tudo. E Russo, o papo tá bom demais, cara, mas eu queria que você, aí nessa reta final nossa, aí você deixasse algum conselho para os empresários que envolve essa atividade do cartório e que possa trazer mais clareza e mais importância para essa área do tabelião que é extremamente importante para a sociedade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não olhe, primeiro, que foi um dos nossos assuntos, né? Não olhe o cartório como um órgão público. Na verdade, nós, tabeliães e registradores, estamos ali para servir e prestar um bom serviço público, né? Então, conte com o seu tabelião para que você consiga um aconselhamento jurídico gratuito, de qualidade, porque são profissionais que foram aprovados em concurso público, são profissionais que foram submetidos a uma prova de alta complexidade e performaram, conseguiram ser aprovados e que estão aptos a prestar um bom aconselhamento jurídico, tanto na constituição de empresa, no planejamento sucessório, né, que envolve testamento, que envolve alterações, atas de societárias. Sim, né, os acordos ali que poucos fazem, né? com cláusulas específicas para atender os anseios desse empresário, né? Conte com o cartório para o dia a dia e não se esqueça de que ali você vai conseguir um aconselhamento jurídico de qualidade e, mais uma vez, gratuito. E neutro, né? Como você falou, essa parte... Imparcial, né? Essa imparcialidade ela é muito importante, né? Ô, Russa, a gente se conheceu lá no futebol da Hípica e tem um amigo meu que mandou perguntar. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Quem ganha mais? Um juiz de direito ou um tabelião? Essa é uma curiosidade, não é? Essa é uma pergunta que também eu recebo bastante, né? É uma pergunta capciosa, porque depende da perspectiva que você toma. Às vezes pode parecer que um tabelião ganha, ou um registrador, ganha mais do que um juiz. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que que os juízes eles têm um salário fixo. Ou seja, então a pessoa que passou em primeiro lugar no concurso da magistratura ou que passou em último lugar no concurso da magistratura, ela vai ter a mesma receita, né? A mesma receita, né? Já o tabelião ou registrador vai depender se o cartório dele é movimentado ou não. Dos serviços, né? São serviços. Da quantidade... É quase um varejo ali, né? Exatamente. Vai depender do quanto aquele cartório consegue produzir. Ou da praça também. Ou da praça, né? Às vezes, e por isso que eu falei a questão da perspectiva. Às Sim. vezes, num grande centro, você pode ter um volume um pouco maior. Mas a gente não pode esquecer que essa não é a regra do país. A maioria dos municípios são pequenos,
né? E que aí, não consequentemente, nesse caso, o juiz. Em outros casos, o Exato. tabelião. E por outro lado, né, assim, para matar essa curiosidade. Exato, para tentar ele tá para tentar sair bem dessa resposta, né? A gente não pode esquecer que o juiz, ele não é pessoalmente responsável pelos atos dele, né? O Estado responde pelos problemas que acontecem na vara do juiz. Sim. Já os problemas que acontecem lá no cartório, quem responde é o tabelião, é o registrador. Existe uma relação aí também de meritocracia, existe uma relação também de gestão de equipe de pessoas. Quando a gente falou, pô, é uma empresa onde você está preocupado lá com processo, para que aquilo siga uma trilha de segurança. Perfeito. Você tem que treinar essas pessoas para que multiplique seus braços, né? Que são 60 pessoas na equipe se multiplicando. Então, se você também pegar por valor bruto, é fácil falar que seria um tabelião, mas tem que ser o lucro, né? O famoso EBITDA. E o tabelião também não tem férias, não tem 13º, né? Tentou salvar. Então, eu entendo que são enquadramentos jurídicos diferentes. Então, por isso que é difícil a gente ter uma resposta precisa para isso. Mas ela foi muito clara, cara. Assim, realmente matou a curiosidade. Eu tinha realmente essa ideia, essa sugestão, mas é algo também curioso para todo mundo aí, para a gente fechar aqui em alto astral e falar assim, ó, se precisar de dinheiro emprestado, também cartório empresta? Não, ainda não. Não jogaram isso aí, né? Não, ainda não jogaram o serviço do banco pro cartório ainda, né? Ainda o dinheiro não é meu, né? Fusa, obrigado, cara. Obrigado mesmo por toda a clareza, por toda a simpatia, por trazer esse assunto tão importante para a gente desmistificar aqui. Foi um prazer te receber, viu, meu amigo? Fabião, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Parabéns pela sua contabilidade aqui, pela sua empresa. Fiquei impressionado aqui com a sua estrutura, com a política que você implantou aqui dentro, né? O pessoal, percebi que veste a camisa. E obrigado pelo convite, por poder ter esse bate-papo e compartilhar um pouco aqui da minha história e do meu conhecimento. Pode contar sempre, cara. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Massa demais. Valeu, obrigado. Abraço, empresários. Pode contar.